Muito bem, pessoal. Então, iniciamos a aula de hoje. Nós vamos continuar dando sequência na última aula, em que a gente começou a desenvolver aquele projeto do jogo da adivinhação, que envolve todos aqueles conceitos de orientação a objeto, né? A gente vai estar conversando com vocês, tá? Então, vamos lá. Opa, o Juscelio chegou aí. Então, olha só. Nós paramos aqui, olha. Fizemos a parte de exibição do título, da aplicação, fizemos a entrada de dados, e hoje nós vamos concluir com o cálculo do número e comparação e exibição do resultado. Tá? Então, vamos lá. A aplicação está aqui, ó. Opa. Opa. Então, vamos lá. Tiago, pode encostar para a gente, por favor? Vamos lá, gente, ó. Eu vou só fazer uma execução aqui novamente, rapidinho. Não vou nem fazer no modo depuração, só para a gente poder recapitular. Venho aqui, ó, cliquei com o botão direito. Vou executar, Run as Java Application. Então, quando eu executo, a aplicação entra naquela parte de entrada de dados. Eu vou digitar um palpite, vou colocar número 2 aqui, dei Enter, ele mostrou lá o número digitado. Tá? Tudo bem. Opa, olha aqui. Mônica, vou só te lembrar, para não esquecer, depois você insere os alunos novos no grupo, para eles poderem receber aquelas minhas mensagens. Tá bom. Tá bom? Porque o Eliel que me lembrou, porque o Eliel falou, pô, Jubes, eu não recebi nenhuma mensagem. Eu falei, pode ser que seja o outro grupo, né? Não tá. Opa, tá bom, Otávio? Então, tudo bem. Então, Mônica, já entra no clima. Então, Otávio, você e a Mônica entrem no clima, porque eu já estou mostrando aqui, a gente já começou a gravação, tá? Então, nós paramos aqui, ó. Eu digitei o palpite, o número apareceu aqui, ó. A gente simplesmente exibiu o número. Paramos aí. Então, agora, nós vamos fazer o cálculo do número e comparação. E exibir o resultado, fazer a exibição do resultado. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, dando sequência à nossa aplicação. Então, o que nós fizemos? Por enquanto, aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, aqui, nesse material aqui, eu estou compartilhando com vocês toda a aplicação, tá? Toda ela está compartilhada aqui. Tá bom? Deixa eu só autorizar aqui o Eric está online. Beleza, Eric. Então, gente, até aqui tudo bem, né? Só que agora a gente vai fazer o seguinte, essa parte final aqui vai ser que a gente vai implementar. Então, vamos direto para o código. Vamos lá. Então, após a entrada de dados, eu não vou mais exibir aqui o número digitado. Não vou exibir. Faz sentido, eu já vou prosseguir para as próximas etapas. E qual é a próxima etapa? Como eu disse para vocês na última aula... Opa! É o Otávio que está chegando aí? É o Otávio. Como eu disse para vocês na última aula, eu já tenho uma versão aqui salva, só para não precisar ficar digitando, né? Eu vou selecionando, copiando e vou explicando passo a passo o que a gente está fazendo. Então, nesse momento, depois da recepção, e eu recomendo fortemente, tá, pessoal? Se vocês não assistirem, quem não veio na última aula, se não assistir, não tem como acompanhar, vocês têm que pegar a aula anterior, tá? Que a gente desenvolveu até aqui, é fundamental. Depois vocês certamente vão engrenar aqui nessa sequência, tá? Então, agora, o que a gente fez? Esse número aqui, essa variável número, foi a variável utilizada para entrada de dados. Essa função, ou esse método de texto digitado, olha, vou pressionar a tecla Ctrl e dar um cliquezinho em cima do método, olha.
O Eclipse me leva até esse método. Esse método que nós explicamos na aula passada, a gente faz a recepção. E ele retorna o valor para a gente. Né? Ele retorna. Deixa eu ver o que houve aqui. Não, está tudo normal. Vamos lá. E ele retorna o valor para a gente. E aí, esse valor que vai ser retornado, no caso, por exemplo, foi o 2, né? Eu digitei o 2, foi exatamente o 2 que foi retornado. Então, esse número aqui está com valor 2. Eu, quando for executado a próxima vez, eu vou fazer eu vou executar na perspectiva de depuração e a gente vai poder acompanhar o passo a passo da execução do programa, tá? Bom, só que agora, o que a gente vai fazer? De acordo com a nossa lógica, olha aqui, ó. De acordo com a lógica, a gente vai calcular um número, ou seja, o meu programa, eu vou utilizar uma funcionalidade da linguagem que vai me fornecer um número aleatório, um número randômico. E esse número randômico é que eu vou comparar com o que eu vou digitar. Tá? Esse número, como é que eu vou calcular esse número? Olha, eu criei uma variável chamada sorteio, tá vendo? Variável sorteio, é do tipo inteiro. Opa! Chegando a Mônica. Beleza, Mônica. Vamos lá. Então, essa variável sorteio é uma variável que eu estou criando agora. Tá? E aí agora a gente vai conhecer uma outra funcionalidade da linguagem Java, que é muito interessante. Olha só. Como eu expliquei para vocês na semana passada, né, a gente já vem conversando sobre isso, existem algumas classes que são disponibilizadas pela própria linguagem. Uma delas é essa classe math. Essa classe math, ela contém vários métodos a própria documentação apresenta para a gente aqui, ó. Olha só. The class math contains method for performing basic numeric operations, such as elementary, exponential, logarithmal, square root, and trigonometric functions. Ou seja, ele está dizendo que essa classe math contém vários métodos, assim, bastante performáticos, né, que tem todas as operações básicas que a gente utiliza na matemática, como operações exponenciais, logarítmicas, trigonométricas e tudo mais. Bom, uma das funcionalidades dessa classe math, e se eu quiser conhecer, eu coloco aqui, ó, quando eu coloco a classe, coloco um ponto, olha, eu dei um Ctrl espaço, ele mostra para mim todos os métodos que eu posso utilizar dessa classe math. Tá? Por exemplo, olha, tem uma classe aqui que é muito conhecida de vocês, que é a classe, ou melhor, um método muito conhecido, que é o método SQRT, que é o método que calcula a raiz quadrada. Então, eu posso passar aqui SQRT, se eu colocar aqui 4, ele vai me fornecer a raiz quadrada de 4. Tá? Só que nesse caso aqui, eu estou querendo utilizar um método chamado random. Esse método, a própria linguagem, ou seja, essa classe vai me fornecer um número randômico. Tá? Então, como eu quero de 0 a 5, eu vou botar um 5 aqui, ó, 5. Então, ele vai me fornecer um número randômico, de 0 a 5. Tá? E aí, esse número randômico, ele vai ser atribuído para essa variável sorteio que eu criei. Olha, eu criei uma variável sorteio do tipo inteiro, tá vendo? Inteiro primitivo. E essa classe math, o que acontece? O retorno dessa classe, né? Deixa eu passar o mouse aqui, ó, para vocês verem. Opa! Deixa eu passar o mouse aqui em cima de novo. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tem toda a documentação, tá vendo? Dessa classe. Então, deixa eu só encerrar meu WhatsApp aqui, gente, rapidinho, por favor. Deixa eu fechar aqui. Ok. Bom, então, o retorno que essa classe ela vai me passar é um retorno double, do tipo double, ou seja, ela me retorna um valor decimal.
só que eu quero converter para inteiro, porque eu estou recebendo no inteiro, certo? Então, para eu fazer essa conversão, eu uso esse, entre parênteses, esse int aqui, ó, ele me fornece um método apropriado para fazer um parse, né, para fazer uma conversão. Então, eu converto o retorno desse método random, que é um retorno de um valor decimal, para um valor inteiro. Então, ele quando transformado para inteiro, aí eu atribuo o valor inteiro para um valor inteiro que eu criei, chamado sorteio. Certo? Então, com isso, agora, eu já tenho a minha variável número, que foi aquela variável que eu recebi o palpite do usuário, porque, afinal de contas, isso aqui é um jogo da adivinhação. E esse número que foi atribuído agora ao sorteio é um número aleatório. Então, agora eu tenho os dois números, o número recebido pelo usuário e o número calculado pelo computador. De acordo com a nossa lógica, o que a gente vai fazer agora? Uma vez calculado o número, eu vou comparar. Vou comparar os dois. Tá? Eu vou comparar quem? Eu vou comparar um número com um sorteio. E aí eu vou poder apresentar ao usuário uma informação. Olha, você acertou ou você errou. Tá? Então, essa é a ideia. Então, o próximo passo agora que eu vou fazer é o seguinte, só para poder ficar bem ilustrada, eu vou essas linhas aqui e vou mostrar a título de mensagem, né, e informação, qual foi o valor digitado e qual foi o valor calculado ou sorteado. Tá? Então, eu vou executar até esse ponto aqui antes de fazer a comparação, tá? Para vocês acompanharem. Então, eu vou salvar aqui, ó. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aquela estratégia de mostrar, vou colocar aqui, inclusive eu vou colocar aqui, ó, os breakpoints, né? Vou criar mais alguns breakpoints aqui, ó, como eu expliquei na aula passada, para que a depuração pare nessas linhas, tá? Então, parando nessas linhas, eu vou ter como mostrar passo a passo a execução do programa, na perspectiva de depuração. Então, agora a gente vai executar. Vou clicar. Então, olha só o que eu fiz aqui. Ó. Eu imprimi uma mensagem, seu palpite de 0 a 5 é o número que eu digitei. E o sorteio é o número que ele sorteou, que eu recebi nessa variável sorteio que eu acabei de explicar para vocês. Certo? Então, agora vamos executar. Clico com o botão direito aqui em qualquer área, venho Run As, depois eu vou em Debug As, para fazer depuração. Debug As, depure como Java Application. Então, clico aqui. Como eu não salvei, né? Ele pede para eu salvar, vou dar um OK. Legal. Isso aqui, ele já, como na aula passada eu também mostrei, eu não estava na perspectiva de depuração. Então, ele pede para mim o seguinte, olha, você quer mudar para a perspectiva de depuração? Eu vou dizer que sim. Então, eu clico no botão Switch, quer dizer, troca a perspectiva. Então, ele já trocou. Observe que essa linha verde aqui é onde parou. Cada pontinho azul desses eu marquei como breakpoints, quer dizer, à medida que eu for avançando, são os pontos de parada da minha depuração. Esse processo de depuração é muito interessante. No período passado, eu comentei com vocês que na linguagem C++, que eu mostrei para vocês, a gente não usou esse recurso de depuração, mas eu disse que a gente iria fazer nesse período, nessa linguagem Java, né? E as outras tecnologias também têm essa alternativa. As IDEs, como é o caso do Eclipse, normalmente oferecem esse tipo de depuração. Muito bem, então eu venho aqui, olha, aqui nos nossos atalhos, eu tenho aqui, olha, o Step Over, que faz com que eu siga, né, para o próximo breakpoint. Então, vou dar um clique nessa setinha aqui, o Step Over, cliquei, olha. Você vê que eu já fui para a linha 7. Então, aqui dentro, só recapitulando, né, como nessa linha 7 a gente chama uma função, eu vou, pelo menos agora, eu vou fazer um step into para poder entrar na depuração, para que a depuração entre dentro do método texto digitado. Então, agora eu vou passar para dentro da função. Então, vamos lá. Vou clicar aqui, ó, em Step Into, ou então pressionar F5, eu vou clicar aqui, Step Into.
Observem que agora o depurador ele já entrou dentro do método de texto digitado. Relembrando, olha, lembra que a gente estava aqui, ó, na linha 7, né? Ele já pulou aqui para a linha 15, quer dizer, ele entrou no método do texto digitado. Então, agora a gente vai seguir o passo a passo aqui dentro, agora com step over. Então, essa é a lógica, que eu não vou precisar explicar de novo, já foi muito bem explicado na última aula. Então, olha, defina a variável valor, define uma variável como string, aqui ele define a classe buffer header, aqui ele imprime uma mensagem para digitar o palpite, olha, aparece aqui embaixo. Nesse ponto, ele vai ficar aguardando eu digitar um valor. Tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, em step over novamente, olha. Ó, ele está parado nesse ponto. Eu vou digitar meu palpite 2 aqui novamente, 2. Tá? E vou dar um enter. Quando eu dei o enter, olha, então ele já saiu da linha 20, porque ele estava parado aqui aguardando uma entrada de dados. Como eu digitei, o depurador deu sequência, agora já pulou para a linha 21. Chegando aqui na linha 21, a gente criou uma variável valor, eu fiz aquela conversão do meu valor 2, que estava em string, passei para um valor, para a variável valor, que nós definimos como inteiro, né? Já expliquei isso na última aula, e agora eu vou avançar, ó. Step over. Agora ele imprime essa linha tracejada, vocês veem aqui embaixo, ele imprimiu. Esse catch aqui, só relembrando, é se houver qualquer tipo de exceção, se houver algum erro envolvendo, por exemplo, sistema operacional, algum problema que eventualmente acontecesse aqui dentro dessa rotina. Quer dizer, eu tento fazer essa rotina. Catch, caso haja alguma exceção, eu imprimo essa mensagem. Como não vai haver exceção, ele vai saltar. Step over, ele já pulou aqui, ó, ele não entrou, então, nessa linha 24, ele já pulou para o return valor. Quer dizer, que foi o valor que eu digitei. Então, ele vai retornar esse valor 2 para poder dar sequência lá na minha lógica principal. Então, eu vou clicar aqui no step over, olha. Ele já voltou, tá vendo? Ele volta exatamente para aquela posição. Por quê? Porque agora ele vai pegar o que eu digitei e atribuir para a variável número. Que é a variável número que vai receber esse valor 2. Agora, olha, step over. Muito bem, uma vez definida a variável número, já com esse valor 2, agora a gente está definindo uma variável chamada sorteio, que eu acabei de explicar para vocês, né? Então, ele executa esse método random, da classe math do Java, e aleatoriamente ele vai definir um valor de 0 a 5. Já vai converter para inteiro e atribuir para sorteio, que é a variável que eu criei. Vou clicar no step over. Bom, agora eu já tenho os dois valores. Então, agora, nessa linha aqui, ele vai mostrar o que eu digitei. Vamos lá. Mostrou. Seu palpite de 0 a 5 foi 2. Agora, vamos ver o que ele calculou. Vou clicar aqui no step over. Ele calculou o valor 0, tá vendo? O sorteio foi 0, quer dizer, está diferente do meu, né? Então, eu imprimo só mais essa linha e o programa termina por aí. Por enquanto, eu ainda não comparei, né? Como eu já terminei, eu vou clicar nesse botãozinho verde aqui, ó, que é um resumo, quer dizer, ele já vai concluir a execução. Então, clico aqui nesse botãozinho, pronto. Está encerrada a aplicação. Tá? Só que agora eu vou continuar. Agora chegou um momento em que eu vou comparar esses dois valores, né? Então, agora eu vou abrir uma linha aqui embaixo e vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu fazer uma cópia aqui, ó. Vou pegar essas linhas aqui, vou inserir agora no nosso programa, para a gente poder agilizar. Eu vou explicar essa lógica aqui, ó. Isso aqui vocês já conhecem muito bem. Eu vou, inclusive, acrescentar aqui também um breakpoint, olha, na linha 12, linha 13, linha 14, linha 15, né? Melhor dizendo, tá? Bom, esse else aqui faz parte do if. Muito bem. Então, agora, o que eu estou fazendo aqui, olha? Eu estou comparando o número, que foi o número informado, com o sorteio, que foi o número digitado. Então, observem, gente, que isso aqui é exatamente o que a gente aprendeu lá na linguagem C++, tá vendo? A sintaxe é a mesma, é o if, a gente abre parênteses e igual para poder comparar. Então, agora vocês estão podendo confirmar aquela informação que eu passei para vocês lá no primeiro período, de que a linguagem C é a linguagem mãe. Ela é a base para outras linguagens, como, por exemplo, a linguagem Java. Então, toda essa parte aí, eu não preciso mais
ensinar esses fundamentos para vocês, porque tudo isso vocês já trazem daqueles conceitos que nós aprendemos lá no C++. Tá? Então, olha, se isso for verdade, essa estrutura de repetição é exatamente também utilizada no C. Se isso for verdade, eu imprimo uma mensagem, olha, acertou, finalmente. Agora, se ele errar, eu vou dar uma mensagem não tão amigável para ele, né? Olha, você errou de novo. Vou te chamar o cara de incompetente, né? Vou tirar esse incompetente aqui. Errou de novo. Ou errou novamente, né? Vou deixar errou de novo mesmo, tá? Beleza. Olha, vou salvar. E agora vou executar de novo, tá? Para a gente poder ver essa comparação aqui, ó. Clico com o botão direito em qualquer área. Venho em Debug as Java Application. Beleza, ele já parou lá em cima, então agora a gente vai clicando aqui no Step Over, para ele poder ir avançando. Olha, observem que na linha 7, eu não quero mais que ele entre nessa função, não preciso que seja depurada essa função, ou esse método texto digitado. Então, eu vou manter aqui o clique no Step Over. Aí ele pede aqui para eu digitar um palpite, eu vou digitar 2, vou dar Enter. Você vê que ele já passou para a linha 8, ele não depurou lá aquele método, né? Porque eu cliquei aqui no Step Over. Se eu clicasse no Step Into, aí ele entraria no método texto digitado, tá? Vamos continuar. Nessa linha 8 ele calcula o número, na linha 9 ele vai mostrar a mensagem, acompanha, tá vendo? O resultado todo aparece aqui embaixo, ó. Deixa eu até subir aqui um pouquinho. O programa está terminando aqui, né? Então, olha, vou avançar agora, ele vai para a linha 11, olha. Linha 11 mostrou, aliás, a linha 10 mostrou o sorteio, que foi 2, que foi 0 também, né? Novamente, né? E agora eu avanço mais uma vez, ele vai comparar os números, olha. If número foi igual a sorteio, vamos lá. Bom, como é diferente, ele vai mostrar essa mensagem na linha 15, quer dizer, ele fez esse if, ele não executou a 13, ele veio para a linha 15. Olha só, agora ele vai imprimir a mensagem. Errou de novo. Certo? Então, com isso, deu para a gente poder entender perfeitamente toda a lógica, né, que foi desenvolvida por ele. Agora eu vou clicar nesse resumo aqui, olha, para poder encerrar. Tá? Então, vamos voltar aqui para a gente ver o seguinte. Aqui, ó. O que a gente fez? A gente executou essas duas etapas. Nós calculamos o número, fizemos a comparação e, finalmente, exibimos o resultado. Então, toda a nossa lógica já foi concluída. Então, aqui nesse material, olha, eu mostro para vocês, olha. Foi exatamente aquilo que a gente mostrou. Tá? O cálculo do número, a comparação e a exibição do resultado. Então, com isso, a gente fecha esse programinha, que foi um appzinho em Java que a gente construiu, para poder encontrar aqui o número escolhido pelo usuário, né? Bom, eu não vou ficar tentando aqui, né, gente, até achar um número, mas o fato é que eu queria mostrar para vocês essa aplicação. E aí, eu quero dar um spoiler para vocês já da nossa próxima aula, que vai ser a seguinte. Nessa aplicação que a gente construiu aqui, foi uma aplicação que nós não usamos os recursos de orientação a objeto, mas que nós vamos mostrar para vocês como é que eu vou pensar agora em termos de orientação a objeto nas próximas aplicações. Certo? Muito bem, hoje a nossa aula é mais curtinha, né? Então, eu vou encerrando por aqui, vou parar aqui a nossa gravação, para a gente poder concluir aqui, para a gente poder finalizar, tá ok?